Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Gratidão, Senhor, pelo dia, pela vida que começa. Muita gratidão, Senhor, pela família, amigos, amigas, irmãos, irmãs em Cristo. Gratidão é a palavra que nunca, jamais deixarei de mencionar diante do meu Deus. Amém, pessoal? E, pessoal, fique um minutinho neste vídeo, porque eu tenho uma palavra interessante para você, como também para mim. Cada dia a gente fica pensando, qual será então o assunto que hoje vou abordar? E imediatamente veio a palavra de Deus ao meu coração. Fale sobre restituição. E o que é então a restituição na Bíblia? A restituição na Bíblia significa dizer compensar de forma justa o que foi perdido por alguém. Deus estabeleceu essa lei em Israel como uma forma de compensar reparações provocadas por terceiros a alguém. Nós encontramos esse texto, um desses textos, no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 7 até o versículo 9. Existem muitos outros textos, mas você pode ver lá nesse livro aí de Êxodo, falando sobre isso. Êxodo é o segundo livro, então, da Bíblia. Você vai ver Gênesis, Êxodo, o segundo livro, e aí você vai encontrar uma série de assuntos lá falando sobre restituição. Mas também, o próprio Deus, ele depois passa a usar dessa metodologia para restituir o seu povo em relação a algum dano sofrido. E aqui eu já estou com a minha Bíblia aberta no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 23 em diante, onde o Senhor faz a promessa de restituir ao Senhor, ou melhor dizendo, ao seu povo, coisas tremendas, coisas maravilhosas que eles haviam perdido. E aí o Senhor Deus diz assim: ó povo de Sião, alegre-se e se regozijem no Senhor seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça, e lhe envia muitas chuvas, a de outono e as da primavera, como antes faria. Quer dizer, a chuva temporã e a chuva seródia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram: o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então, aqui o próprio Deus está prometendo compensar o seu povo em meio a uma situação caótica que havia ali acontecido no meio daquela nação, e com o arrependimento do povo, então Deus iria então restituir aquilo que foram os estragos, que foram os danos que então eles sofreram pelos anos da devastação. Então a promessa de Deus é que aquele povo seria restituído. Também no livro de Zacarias, também no Antigo Testamento, nós encontramos Zacarias, então, aqui fazendo uma profecia de promessas ao povo de Deus após a volta daquele povo do exílio de Babilônia. A situação era difícil, o povo estava construindo o muro, os muros da cidade, sendo perseguidos, pelos seus adversários, mas a promessa de Deus é que aquelas bênçãos que o povo tanto aguardava, tanto esperava, advinda das mãos do seu trabalho, certamente o Senhor iria recompensar, o Senhor então iria trazer a medida justa da recompensa através da sua promessa. E aí ele diz assim, aqui no livro de Zacarias capítulo 9, versículo 12: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. E aí talvez você esteja perguntando, em que momento ocorreu isso? Eu digo que ocorreu no momento, então, em que o povo de Deus estava voltando do cativeiro de Babilônia e ali sendo perseguido pelos seus adversários. E no Novo Testamento, será que tem alguma coisa falando sobre, então, a restituição? Temos, sim. Um dia Jesus vai à casa de um homem chamado Zaqueu, e quando Jesus entra lá, imediatamente Zaqueu, compreendendo dos danos que ele havia, então, ali praticado em relação a outros,
ele, logo em seguida, ali na presença de Jesus, se levanta, certamente Zaqueu se lembrando então da lei da restituição, ele se levanta e diz, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Não é? Então li todos esses textos na minha Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Aí talvez hoje você esteja, como também eu, em alguns momentos, preciso de restituição de alguma maneira, de alguma forma em minha vida. E algumas vezes são restituições emocionais, restituição da saúde, restituição de bens, restituição da alegria, restituição da satisfação, restituição então dos sentimentos, restituição até da nossa própria comunhão para com Deus. Então nessa manhã a palavra é restituição. Deus está falando para você, como também está falando para mim. Irei restituir para você, para a sua casa, para a sua família, tudo aquilo quanto foi perdido, então lhe darei de forma abundante o retorno, de modo que você saciará todos os dias da sua vida, porque a minha promessa é, eu restituirei os dias e os bens que foram perdidos. Amém, pessoal? Beijo no coração. Fiquem todos e todas na paz, em nome de Jesus. Tchau, gente.